Vamos ouvir a palavra do Senhor? Eu tenho certeza que o Senhor já falou com você já, através dos louvores, de tudo aquilo que foi ministrado, mas Ele deseja continuar falando. Amém? Você deseja ouvi-lo? Abra sua Bíblia então, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, o texto que está ali, ó, na tela. Eclesiastes 2, todos acharam? Diz assim o texto: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu concluí que rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber como é que ele fez isso. Mas vamos seguir o texto. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Também ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Feche seus olhos. Deus, esta é a sua palavra. Parte dela. Nós cremos, Senhor, que o Senhor levantou homens, pessoas, para que através dessas pessoas, registros fossem feitos, para que o Senhor pudesse deixar ensinamentos para cada um de nós. E eu creio, Pai, que dentre todos os registros, esse também é um que, embora talvez cause um certo incômodo em nós, devido àquilo que o autor deste livro expressou, mas nós cremos, Senhor, que através daquilo que ele disse, o Senhor tem grandes coisas para nos ensinar. Ajuda-nos apenas a entender, Pai, essas verdades, para que nós possamos, Senhor, viver de tal forma que agrade o seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Parece que esse texto revela um pouco no final dele, um pouco de insatisfação. E eu estou usando a palavra pouco para não ser tão agressivo, porque na realidade eu acho que ele expressou muita insatisfação. Parece que de tudo aquilo que ele quis fazer, que ele desejou fazer, que ele arquitetou, que ele planejou, depois ele percebe que todo o esforço que ele dedicou a tudo isso, que ele queria,
ele percebeu que era inútil. Parece que a recompensa que ele esperava receber diante de tanto esforço, ou ele criou uma expectativa alta demais, e por isso não foi correspondido, ou talvez as expectativas dele não eram tão altas assim, mas aí ele percebeu que nem as expectativas não sendo altas, elas também não foram correspondidas. Você já deve ter ouvido essa seguinte frase: a vida é complicada. Quem é que nunca ouviu isso? A vida é complicado. Às vezes você quer explicar alguma coisa, você diz assim: rapaz, eu podia dizer algumas coisas para você, mas é complicado. O que a gente quer dizer com isso? Que às vezes é difícil de explicar algumas coisas que acontecem. E eu fiquei pensando, será que a vida verdadeiramente é complicada? Ou será que a gente complica a vida? Porque se a gente partir do pressuposto que a vida é complicada, e a gente correr para o autor da vida, então a gente diz assim: aquele que criou a vida criou um negócio complicado. Então já veio um problema para nós, quando aquele que criou a vida entregou a vida para cada um de nós. E é claro que eu acredito que a maioria de nós não acreditamos nisso. Que Deus criou a vida, deu a vida a cada um de nós, mas essa vida que Ele deu é muito boa. Mas quando ela começa a ficar complicada, não é porque ela é complicada. Não é porque ela começa a comunicar que ela é complicada. Na realidade, a gente vai complicando. Deixe-me dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, acho que a gente já começa complicando a vida logo pela manhã. A gente coloca lá o despertador para 5h30, 6 horas, não sei aqui a maioria que horário levanta. Só que você coloca lá para 6 horas da manhã, e o bendito toca 6 horas da manhã. Aí você vai lá e aperta o botãozinho do quê? Soneca. Aí daqui a pouco, 5 minutinhos, a sua soneca volta, 6h05, você vai lá e... mais um pouquinho. 6h10, 6h15, 6h20. Quando daqui a pouco você olha e toca, é 6h30, você percebe que você está o quê? Atrasado. Então a gente já começa complicando ali. A gente prefere às vezes levantar atrasado, fazer as coisas correndo, sabe que vai ser complicado, mas o botão da soneca a gente não erra a mira dele. E a gente continua insistindo. Quando a gente deixa para arrumar a roupa, na hora que a gente está saindo, ao invés de arrumar momentos antes, a gente complica tudo. Porque aí a gente não encontra a roupa adequada, ou a gente não encontra a roupa que a gente queria encontrar. E a gente começa a olhar. Não tenho roupa. Verdade ou mentira? Quem é que nunca olhou para o guarda-roupa cheio de roupa e falou assim: não tenho roupa. Eu não tenho roupa para essa situação, eu não tenho roupa. E é uma situação que você vive quase que corriqueiramente, mas você diz: não tenho roupa para essa situação. Nós preferimos tomar um banho demorado, e isso às vezes complica no final do mês, né? A hora que chega a conta, você fala: meu amigo, eu estava esperando 200. Eu estava esperando 200, veio 380. E agora? Eu que tinha separado só 200, aonde que eu vou arrumar mais 180 para pagar? Aí você começa a lembrar dos dias que você tomou banho, e um banho talvez de 15, 20 minutos resolveria o seu problema. Mas você diz o quê? Você diz aquilo que eu digo: gente, eu mereço um banho gostoso, não é, Michele? Mereço um banho gostoso, afinal, trabalhei o dia inteiro, o dia todo, eu mereço um banho. Só que a hora que chega no final do mês, você fala: poxa, acho que eu exagerei no merecimento desse banho, porque agora está complicado para pagar a conta. Preferimos ter razão do que ser feliz, isso complica. Casamentos às vezes começam a ir à bancarrota, a ir ao fracasso, por quê? Porque ao invés da gente abrir mão de algumas coisas para sermos felizes, nós queremos ter razão em tudo aquilo que fazemos. E o outro lado, o nosso parceiro, a nossa parceira, também pensa assim, quer ter razão. Vamos resolver esse problema desde que a razão esteja o quê? Comigo. E isso complica. Nós preferimos deitar mais tarde e levantar mais cedo. Isso complica. Porque você levanta pela manhã e é difícil levantar. Você que poderia ter ido dormir lá às 10 horas, foi dormir às 2 horas. Aí você tem que levantar às 5. Você dormiu só 3 horas. Aí levanta já indisposto, levanta cansado. Isso complica a vida da gente. Nós preferimos falar o que queremos falar do que o falar que nós precisamos falar. Isso complica.
Palavras, às vezes, elas não voltam atrás. Aliás, na maioria das vezes, ela não volta atrás. Depois de dita, é mais fácil você dizer uma palavra do que você subtrair essa palavra depois a quem você disse o que disse. Nós preferimos confiar no nosso trabalho do que em Deus. Isso complica. Quer ver outros exemplos? Nós preferimos faltar na igreja por causa do cansaço, de brigas, do que faltar no trabalho. Isso complica. Porque sempre a gente vai ter um motivo, alguma coisa, porque eu não pude ir à igreja, porque eu faltei, hoje eu estou cansado, hoje eu briguei, hoje eu não encontrei o par de sapato, hoje... tantas coisas. Isso vai complicando a vida. Nós preferimos ganhar do que perder. Isso complica, porque uma noite que você ganhou, às vezes de prazer, pode fazer com que você perca a sua vida física, a sua vida emocional e talvez até a sua vida espiritual. O jargão que faz parte da nossa vida é esse. A vida é complicada. Eu diria para você, a vida não é complicada, a vida é simples. Nós que complicamos a vida. Nós que dificultamos a vida. Nós que tornamos as coisas difíceis. Quer ver um exemplo? Alguns exemplos de pessoas que complicaram a sua vida? Vamos começar lá com logo o primeiro casal no Éden, Adão e Eva. Desobedeceram. Olha que complicação que eles arrumaram. Não só para eles, porque é o seguinte, tem coisa que a gente arruma para a gente. Tem coisa que a gente arruma para segundo, terceiro, quarto, e às vezes acompanha uma geração toda. Quer ver um outro exemplo de pessoas que complicaram a sua vida? Abraão e Sara, com a falta da confiança em Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que de Sara ele daria um filho. Mas Sara, impaciente, falou assim, não, pega a minha escrava, tenha relações com ela, através dela eu vou ter filho, vou ter uma descendência. E olha o que aconteceu. Olha os árabes do lado, os israelenses do outro, a briga até hoje. Olha que complicação. Jacó, com seu engano, quanta complicação ele trouxe. Moisés, o homem mais tranquilo segundo a Bíblia, de repente ele se desequilibrou. Olha que complicação. Qual foi a complicação que ele trouxe para a vida dele? Não pôde entrar na terra prometida. Sansão, com a sua autoconfiança, acabou estragando tudo. Davi, com seu egoísmo, tinha tudo. Um pouco antes de começar o culto, estava eu e a pastora conversando sobre isso. Davi tinha tudo, Deus havia dado tudo para ele. Mas ele queria mais uma. Ele queria mais alguma coisa. Quanta complicação esse homem trouxe. Salomão, com a sua insaciabilidade, 700 mulheres, 300 concubinas. Esse homem complicou a vida dele. Judas, com a sua avareza, olha que complicação. Tudo indica que esse homem perdeu a salvação. Pedro, com seu descontrole emocional, que complicação que esse homem arrumou. E eu poderia citar vários outros aqui. Eu queria hoje dar alguns conselhos só para você, a começar de mim mesmo. Para a gente descomplicar a nossa vida. A vida só se tornou complicada por conta de que nós complicamos a nossa vida. Deus jamais teria criado algo que Ele criou, chamado vida, para colocar isso na vida de um ser humano, para que a vida do ser humano fosse uma vida atribulada, uma vida difícil, uma vida complicada. Não. A vida é uma bênção, é um dom de Deus. Só que no dia a dia, aquilo que a gente vai desejando, aquilo que a gente vai querendo, é que vai complicando a nossa vida. Vai deixando as coisas difíceis. Eu queria que eu e você, se está complicada a sua vida, eu queria que você, juntamente comigo, assumisse uma postura de descomplicar. Sabe por quê? A vida só vale a pena ser vivida quando você vive de uma forma que você possa viver a vida. Porque às vezes a vida das pessoas se torna algo, é uma mesa onde você coloca todos os problemas e a vida se resume em você resolver problemas. E a vida não é para isso. Eu sei que surgem problemas na vida. Mas Deus não nos deu a vida para viver uma vida dia após dia só para resolver problema. É muito chato viver uma vida assim. É desagradável, é exaustiva, é cansativa. Parece que todo dia, quem é que nunca ouviu essa frase?
Temos que matar um leão por dia. Pô, mas todo dia tem esse bendito leão. É todo dia, e esse leão é a vida toda e não acaba nunca. Eu sei, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. É certo que Jesus disse que nós teremos aflições, é verdade. Mas por quê aqui? Porque Ele quis dar aflição para nós? Não, porque a gente se mete em aflição. E a aflição complica a vida da gente. Quantas pessoas que estão com a vida tão complicadas, que perdem o sono, perdem a esperança, perdem a motivação, perdem o prazer da vida. E a vida começa a ser uma bagagem em que a pessoa tem que carregar, torcendo para que chegue o último dia. E a vida não é para isso. A maioria de vocês sabe que eu estou com meu pai hospitalizado, ele está internado lá. Hoje ele está fazendo 35, 36 dias que ele está hospitalizado. Meu pai foi um homem que sempre trabalhou muito, dedicou a sua vida ao trabalho, nunca nos faltou nada. Meu pai chegou uma época que tinha 3 empregos, trabalhava durante o dia, trabalhava à noite em uma outra empresa e sábado numa marcenaria. Se desgastou. E meu pai, nesses últimos anos, veio sofrendo as consequências do desgaste, né? Por quê? Porque na realidade ele usou a vida para trabalhar. E o trabalho enobrece o homem, mas a vida não é só para trabalhar. Você precisa ter um tempo em que você usa esse corpo, mas depois de usar esse corpo, você dá descanso a esse corpo. Porque senão depois, enquanto a gente é jovem, a gente faz extravagâncias, né? Não, pode achar que eu aguento, pode achar que eu faço, pode achar que é possível. A gente se esquece que lá na frente é que nem o motor de um carro. Você não faz a devida manutenção, não troca o óleo, o filtro no tempo certo, ele vai desgastando. E vai chegar uma hora que ele vai começar, numa linguagem vulgar, vai começar a fumar, vai começar a bater e as coisas vão complicar. Então eu queria hoje compartilhar com você um pouco de desejo, mas de descomplicar a vida. Eu sei que talvez você possa dizer o seguinte: se pastor, minha vida está tranquila, eu não estou complicado. Então não esquenta a cabeça, essa mensagem não é para você. Mas todas as vezes que eu olho para essa mensagem, eu lembro que minha vida às vezes se torna complicada. Eu preciso voltar. Eu sempre preciso voltar. E eu percebo que todas as coisas que estão complicadas na minha vida, é porque eu complico. Eu deixo difícil. Eu recebi um videozinho do meu irmão. O Russo está aí já? Não chegou ainda não? Não veio não? Tá. Se complicou? Vamos ver. Ele mandou um videozinho, um bonequinho, com um prego na mão, ele pegou um martelinho assim, estava mirando, e na hora que ele bateu na cabeça do dedo, aí ele começou a fazer assim, ó. Aí veio o menininho, deu um violãozinho na mão dele, e começou a tocar o violãozinho. Não deixa as dores da vida afetar a sua vida. Às vezes a gente torna... Meu pai tinha um ditado que ele usava muito com a minha mãe. Meu pai era um cara sempre mais quieto, minha mãe é uma mulher mais agitada. Meu pai era 110, ela 220. Meu pai tinha uma expressão engraçada, mas verdadeira. Ele dizia assim: Tereza, para de fazer tempestade num copo d'água. E olha para a pessoa conseguir fazer tempestade num copo d'água. Você lembra disso, Douglas? Fazer tempestade num copo d'água é difícil, mas era o que ele usava e às vezes era assim. Minha mãe fazia de um probleminha um problemão. E isso complica a vida da gente. Deus não nos chamou para viver uma vida complicada. Deus nos chamou para que a gente descomplique. Para que a vida não seja um fardo, não seja um peso, não só para a gente, mas para as pessoas com as quais nós convivemos também. Porque às vezes, meus irmãos, a gente começa a complicar a vida de outras pessoas. Para você fala assim: para mim está tudo bem. Mas a forma como você está conduzindo sua vida, você está complicando a vida de outras pessoas. E isso não é bom. E se a gente for pensar no macro, pensando em cada um de nós, um micro, cada um de nós somos um membro no corpo de Cristo. E toda vez que você não assume um compromisso de viver como um membro do corpo de Cristo, você como micro fica prejudicando o quê? O macro. Você complica a vida do corpo. Tanto é que a gente ouve as expressões aí fora, está vendo? Olha o que os evangélicos estão fazendo. Pega um sujeito lá sonegando imposto e fala que os cristãos, os crentes estão sonegando imposto. Eles generalizam. Pega o outro adulterando e começa a falar: lá o crente. Não, os crentes fazendo isso. Pega lá um outro fazendo coisas indevidas. Olha os crentes. Por quê? Generaliza. Acaba, de certa forma, complicando a vida do corpo. E não é assim.
Então eu quero que você ouça com bastante carinho alguns conselhos para descomplicar a vida. O primeiro conselho que eu quero deixar para você: descomplique a vida. Busque ter o que precisa e não o que você quer. Nós temos vivido a nossa vida buscando muitas coisas que nós queremos, mas coisas que nós não precisamos. Muitas vezes as pessoas se endividam, não porque elas precisam daquilo que elas acabaram se endividando, mas porque elas querem aquilo. E depois a vida fica complicada, porque as pessoas não conseguem pagar, não conseguem honrar os seus compromissos. Aí então ela começa a dizer que a vida está difícil, a vida está complicada, as finanças estão todas estremecidas. Mas por quê? Porque a gente está vivendo uma vida buscando aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. O que você precisa? Você precisa se alimentar, não é verdade? Mas você tem que comer lasanha toda mão, tem que comer bife acebolado e vinho toda hora? Não. Você tem o direito de fazer isso? Tem, claro. Uma hora vamos fazer um negócio diferente, até bom. Vamos comer um sushi? Opa, é uma coisa boa, né? Vamos comer um bife acebolado? É verdade. Mas vamos olhar para aquilo que a gente tem e ver se é possível ficar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Para que a gente não complique a vida, para que a gente não chegue no final do mês. E o cartão, a hora que chegar, faz no cartão. Passa no cartão. E compra no cartão. Aí chega a hora que chega a fatura do cartão, aí você fala, eu ganho tanto. Se eu pagar a fatura integral, não vai sobrar nada. Aí o que você faz? Paga uma parte. Aí é juros sobre juros, e aí começa a complicação. Deixa-me perguntar para você. Você tem vivido uma vida buscando o que você precisa ou buscando o que você quer? Deixa-me te dar um conselho. Às vezes a tua vida está complicada porque você está vivendo uma vida sempre buscando aquilo que você quer. É o meu sonho, é o sonho. Sim, eu sei, você tem sonho, tem direito de sonhar, é verdade. Mas você precisa colocar o pé onde você alcança também. Porque as pessoas às vezes botam o pé onde não alcança e depois mandam Deus construir ponte para que ele não caia dentro do buraco. E não é assim que funciona. Uma coisa é um passo de fé, outra coisa é um passo de responsabilidade. E aí a gente quer jogar tudo na conta de Deus, para que Deus resolva. Isso é um desejo meu, um sonho meu. E não é assim que funciona. Até porque a Bíblia diz assim, olha, vocês pedir mal, e vocês não recebem. Por quê? Vocês pedem para os seus próprios deleites. Alguma coisa de errado você pedir alguma coisa que você quer? Não, mas não pode ser uma vida permeada dessas coisas. Provérbios 15, 16, está aí, Gu? Se você puder colocar. Provérbios 15, 16 diz assim, hoje eu estou sem ele aqui. Obrigado, filho. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Se você tivesse que escolher em ser rico e viver sempre inquieto, e talvez ser uma pessoa que tenha menos, que tenha o que é necessário, vai viver tranquilo, qual que você escolheria? Talvez na condição de pobre você diria assim, pastor, eu quero me aventurar aí. Eu quero me aventurar para ver se traz muita inquietação. Né? Deixa eu ver como é que é. Não faça isso que você vai se arrepender. Tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu preço. Segundo conselho que eu quero dar a você. Descomplique a sua vida. Não assuma compromissos demais. Existe uma história na Bíblia, envolvendo o personagem Moisés, que a Bíblia diz que ele entrava de manhã na tenda, logo pela manhã, e formava aquela fila, sabe aquela fila da Caixa Econômica que você, quando vai pegar o auxílio emergencial? Formava aquela fila daquele monte de gente para pedir conselho para Moisés. A Bíblia diz que ele sentava ali na tenda, na porta da tenda, logo pela manhã, e só ia sair dali quando estava escurecendo. De repente o sogro dele vê aquilo e fala assim, Moisés, o que está acontecendo? O povo vem pedir conselho, a minha vida virou dar conselho para as pessoas. Mas como é que você faz? Você senta aqui de manhã, passa o dia inteiro dando conselho? Assim, o que eu faço? O povo não tem a quem ir? Não é assim que resolve. Você está assumindo compromisso demais. Aí Jetro diz para ele, fala assim, não, separa grupos de homens que sejam criteriosos, que sejam cuidadosos, que sejam capacitados, tanto quanto você, e coloque ele sob chefe de 10, sob chefe de 50, sob chefe de 1000, e vamos dividir essa tarefa, Moisés, porque senão você vai morrer. Você está assumindo responsabilidade, compromisso demais. Aí Moisés decidiu acatar o conselho de Jetro, seu sogro. E as coisas resolveram.
Sabe aquela história da gente querer resolver o problema de todo mundo? Ah, mas é que vieram me procurar. Tudo bem, mas isso não é problema meu. Eu posso até tentar te ajudar, mas eu não posso assumir sobre a minha vida compromissos que se tornem para mim pesados demais. Eu não posso fazer da minha vida um lugar onde as pessoas fazem da minha vida um depósito. Qual é o lugar onde que joga problema? Joga aqui na vida do Mauro, joga aqui na vida do Maurício, joga aqui na vida da Michelle, joga tudo aqui que eles vieram nesse mundo para resolver problema. Não. Até porque, meus irmãos, quando a gente assume compromisso demais, a gente pode até resolver o problema do outro, mas está causando um problema para quem? Para a gente. Aí você ajuda um, mas desgasta você. Esses dias eu estava falando com um psiquiatra. Pode ficar tranquilo que eu não passei consulta não, viu? Se alguém passou também fique tranquilo, você pode passar, mas não foi o meu caso. Eu acompanhei uma pessoa e eu disse para o psiquiatra assim, olha, eu quero ajudar essa pessoa, mas eu não quero ser responsável por ela. Eu quero ajudá-la, mas não ser responsável. Responsável, eu fui, de certa forma, para com os meus filhos, até eles atingirem a maioridade. Era responsabilidade minha e da minha esposa. Agora não mais. Agora eu posso ajudá-los, mas não tenho mais a responsabilidade de ajudá-los. Quando a gente chama para a gente, ou guarda para a gente, assume compromisso demais, a gente acaba, de certa forma, abreviando o tempo da nossa vida. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão morrendo fora do tempo? Por quê? Porque na realidade assumiram uma carga, levaram uma carga que não era delas. Mas por querer ajudar o mundo, querer abraçar o mundo, acabaram resolvendo o problema de muitas pessoas, mas acabaram acumulando problema para si próprio. E isso acabou trazendo problemas de saúde e muitas vidas acabaram sendo ceifadas por conta disso. Então quer descomplicar a sua vida? Não assuma compromisso demais. Existem 3 tipos de compromissos, meus irmãos. Existem aqueles compromissos que são os dispensáveis. Eu diria para você, não assuma. Sabe aquele compromisso que a pessoa quer que você assuma? Você não é obrigado a assumir. Mas a pessoa pressiona para você assumir. Não faça isso. Deixe de lado. Existe outro tipo de compromisso, são aqueles que são adiáveis. Você pode até assumir, mas assuma num outro momento. Não agora. Porque agora você já tem compromisso demais. Existem os compromissos que são indispensáveis. Esse eu digo para você. Assuma eles. Só que a gente precisa ter esse filtro. Por quê? Porque senão a nossa vida vai viver uma vida complicada. Eu me lembro de uma vez que uma determinada pessoa que eu conheço, ela estava cantando em algumas igrejas, e eu me lembro que no mesmo dia ele assumiu 3 compromissos, na mesma hora, em lugares diferentes. Bom, não preciso dizer para você que ele não tinha uma agenda, né? Por isso que ele fez isso. E no dia que ele fez isso, ele falou assim, pastor, o que eu faço agora? Eu falei, bom, meu amigo, você tenha consciência que onipresença é um atributo peculiar somente de Deus, né? Então você não vai poder estar, nem você, nem os seus companheiros. Peça desculpas para quem você deve pedir desculpa, assuma apenas um lugar e vá. Mas como é que eu vou deixar as outras pessoas? Eu falei, pois é, você consegue assumir esses 3 compromissos ao mesmo tempo, em lugares diferentes. A lei da física diz que o mesmo corpo não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, não é verdade? Então é um só. Então você tem que desmarcar o resto. Mas agora como é que eu vou fazer isso? Eu falei, agora isso é um problema teu, não é um problema meu. O que eu podia te ajudar é isso aí, ó, faça isso. Agora não tem jeito. Quer descomplicar a sua vida? Pare de assumir compromissos que você não deve assumir. Mas está precisando, eu sei, o mundo está precisando. Se eu falar para você aqui, existem pessoas que estão com frio aí na rua? Milhares. E se eu disser para você, sai catando tudo, você vai dar conta? Não dá. Tem cachorro aí que está morrendo de frio? Tem. Você vai sair catando a cachorrada toda? Não dá. Até o desejo do nosso coração, não é verdade? É o desejo, mas não dá. Eu só posso assumir compromissos que não comprometa a minha vida, de tal forma que eu venha me desgastar acima daquilo que eu posso oferecer. Outro conselho, descomplique a vida. Não tome decisões movido pelas emoções. Quero contar a história que eu já acabei de contar aqui para você. De Abraão com Sara envolvendo Agar.
Deus havia feito uma promessa para Abraão, que daria a ele um filho através de Sara. Não teve paciência de esperar. E disse assim, vai lá e deita-se com a minha serva, e tenha filho com ela. E foi isso que Abraão fez, esse sacrifício, foi lá, deitou com ela, fez um filho, e nós temos aí a complicação até os dias de hoje. Árabes, israelenses brigando, duas nações, se degladiando, e não cabe essa guerra. Mas por quê? Decisões tomadas, movidas pelas emoções. É verdade. Existem pessoas que são mais impulsivas que outras. Então essas terão que ter um cuidado maior quando for tomar decisões, quando as suas emoções estiverem afloradas. Porque normalmente, eu não estou dizendo você levar uma vida só pela razão. Porque a vida pela razão, às vezes, é como comer um prato de comida sem tempero. É horrível. Mas você precisa ter um tempero, né, adequado, na dose certa, acima. Você compromete a comida. Se você colocar um tempero a mais, demasiado em uma determinada comida, aquilo que poderia ser muito gostoso começa a ficar ruim. Existem 3 momentos que não se deve tomar decisões. São eles. Momento de euforia. Sabe aquele carro que você quer comprar? Sabe aquela casa que você quer financiar? Ou sabe aquele sapato que você quer comprar? Pois é. É o sonho da sua vida? Pois é. Eu sei. Você deseja muito? Pois é. Mas sente primeiro. Vê se você vai poder pagar aquilo ali. Fala, pastor, mas é o seguinte, prestação de R$100, qual que é o problema? Não, eu ganho X, eu pago tranquilo. Eu falei, sim, mas só tem um sapato para pagar? Não. Quais as contas? Eu tenho conta de água, eu tenho conta de luz, eu tenho o combo da net, eu tenho o vestido da minha filha, eu tenho a escola do meu filho, eu tenho a prestação do carro, tenho a prestação da casa. E quando você soma todas essas coisas, você começa a perceber que os R$100 que não representava nada do sapato, que era o teu sonho, você vai ver que vai comprometer. Momentos de euforia, não tome decisões. Momentos de pressão, eu sempre digo lá em casa, não me pressione. Hoje à tarde estavam me pressionando, né? Vamos em tal lugar, eu escapando, fizeram até um grupo lá, colocaram a gente lá no grupo, colocaram, vamos lá, vai, pergunta aqui. O meu irmão, que não chegou ainda, não bastante, ele viu que eu não respondia. Minha esposa falou assim, estão chamando você lá no grupo, estão chamando, eu já sabia o que era. Estão te chamando, aí ele não aguentou, ele ligou para mim. Aí eu liguei, ele fez uma chamada de vídeo, eu falei, será possível? Aí fez a chamada de vídeo, eu atendi a chamada de vídeo e virei para sua tia assim. Aí fui mostrando a casa toda para ele lá. Por quê? Eu não consigo tomar decisão em momento de pressão. Você pode falar assim, é o momento da sua vida, é a hora certa, é agora. Mas eu preciso de um tempo para pensar. E deixe-me dizer, tem pessoas que tomam decisões acertadas e se dão bem? Sim, mas eu não sou assim. E eu tenho visto que a maioria das pessoas, quando tomam decisão sob pressão, elas erram. E isso acaba complicando a vida. Momentos de predisposição, também não tome decisão. Por quê? Porque às vezes o sim que você deveria dizer, porque você está predisposto, você não diz. Ou não que você deveria dizer, porque você está predisposto a dizer um sim, você também não diz. Então não quer complicar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não quer, descomplique. Pare de tomar decisões movidas pelas suas emoções. Sabe aquele negócio? Eu não vejo a hora de fazer isso, não vejo a hora. Calma. Se você perguntar para mim, já tomei decisões assim? Já. E sabe qual foi o resultado final? Errei. Me dei mal. E olha que eu não sou um cara, tá aí minha esposa para dizer, eu não sou um cara de tomar decisão movido pela emoção. Se for dividir razão e emoção, o percentual para a razão é maior para mim do que a emoção. Então quando eu percebo que eu estou muito eufórico e quero tomar aquela decisão, eu falei, se eu fizer isso, eu vou errar o tiro. E depois eu vou complicar a minha vida. Quantos compromissos que eu assumi depois, eu falei para minha esposa, está vendo? Eu não deveria ter ido. Eu falei que eu vou, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que ir. E eu não posso mudar. Mas porque na hora... Eu quero terminar dando mais um conselho para você. Descomplique a sua vida. Não oriente sua vida pelas expectativas. Quantos conhecem a história aqui de Naamã? Naamã era um homem leproso. E uma menina disse para ele assim, disse para a esposa dele, tem um profeta. Se ele for até lá esse profeta, o profeta vai curar ele, vai trazer uma solução para esse problema. Quando ele vai a caminho ao encontro do profeta,
ele já vai criando expectativas. Tanto é que isso é evidenciado no texto depois. Quando ele chega no lugar, o profeta lá dentro manda ele falar assim, manda ele tomar banho no rio 7, mergulhar 7 vezes. Num rio onde a água era barrenta, suja. Ele não concorda com aquilo. Porque ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele não era qualquer um. Ele dizia assim, poxa, mas tem tantos rios que eu posso tomar banho, mergulhar até mais que 7 vezes se eu quiser. Mas tem que ser 7 vezes ainda nesse rio aqui, sujo. Aí ele revela a expectativa dentro dele. Eu imaginei, o texto diz assim, eu imaginei que a hora que eu chegasse, ele ia saber quem eu sou. Ele é o comandante do exército, o rei da Síria. Então o profeta ia sair fora da sua cabaninha, da sua tenda, ia erguer a mão na minha direção, ia declarar a cura instantaneamente, eu ia ficar purificado. Ele foi criando expectativas. E sabe o que aconteceu? Nada daquilo que ele imaginou aconteceu. Muito pelo contrário. Aquilo que ele pensou que ia acontecer, ia ser purificado de uma forma milagrosa, sem precisar mergulhar na água barrenta, não aconteceu. E às vezes, meus irmãos, a gente complica a vida porque a gente orienta a nossa vida pelas expectativas. E as expectativas não são o quê? Não são? Não são supridas, não são alcançadas. E a gente se frustra. Eu sei que existem as expectativas boas e as expectativas ruins. Mas ambas, a gente tem que tomar cuidado. Com as boas, porque de repente aquilo que você espera de bom acontecer, você pode ser surpreendido e não acontece. Você se frustra. E as expectativas ruins, elas são ruins também, sabe por quê? Porque ela te faz sofrer o quê? Antes do tempo. E às vezes ela te faz sofrer sem ser necessário sofrer. É como se você tivesse que pegar o resultado de um exame de sangue amanhã e você está preocupado hoje. E você não passou o dia preocupado, não vai conseguir dormir à noite, vai ir para o médico preocupado. Quando você chega lá, o coração está a 1000, a pressão está 20 por 18, as pernas tremendo. Aí o médico pega o resultado com aquela cara que só ele sabe fazer. Olha para você e fala assim, agora vem o golpe mortal. Eu me lembro de uma vez que eu estava no médico, e não estava bem. E a hora que eu sentei, o médico disse assim para mim, Rafael, você já viu os resultados do seu exame? A hora que ele falou isso, o coração quase saiu pela boca. Eu falei, agora eu vou morrer. Com certeza, estou com uma doença terminal. Eu falei, não vi. Ele falou assim, então eu quero que você veja. Virou assim, ó. E eu não queria ver. Eu falei assim, olha você mesmo, não quero ver. Não, eu quero que você veja. Eu falei, que tortura, né? Porque eles são especialistas em torturar. Notícia de morte, chamam você, ó, quero explicar para o senhor que conta a história todo dia assim, mas ele morreu. Eu não sei qual a diferença de falar logo na lata, de contar a história toda, porque de qualquer jeito você fica abalado. Aí ele falou assim, você vai, isso aqui é o valor de referência, isso aqui é o resultado. Aí eu fui olhando, até que cheguei no final do relatório, estava tudo bem. Mas você imagina como que eu fiquei até o momento de eu entender que estava tudo bem. Já vim sofrendo dias anteriores. Porque quando o médico pediu e solicitou o exame, eu falei, ele está desconfiado de alguma coisa. Com certeza, o estado que eu estou aqui, devo estar morrendo. Aí a hora que ele fala, você já viu o resultado? Aí eu quase que morria, né? Eu só aguentei porque eu tinha 22 anos, né? Coração novo, batendo. Tanto é que um dos motivos que eu passei mal, um dos motivos, falou assim, o coração dele só aguentou porque ele é novo. Estava com 20, eu fui para o médico uma vez com 23/12 de pressão. Meu coração em descanso estava 160. O médico falou assim, só aguentou porque é novo, porque a máquina é nova, senão eu tinha batido as botas. A gente fica orientando ou vivendo a nossa vida através das expectativas. E quando elas não são supridas, a gente sofre. E essas expectativas ruins, algo de ruim vai acontecer. Segundo pesquisa, não sei até que ponto as pesquisas falam a verdade, principalmente no que diz respeito à política, mas algumas pesquisas mostram o seguinte, que 90% daquilo que a gente teme acontecer, não acontece. Aí você sofre, não é antecipadamente, é desnecessariamente. Porque antecipadamente é você sofrer antes e depois começar a sofrer a partir do sofrimento, né? Porque você vai ter que sofrer. Mas quando você descobre que você não precisava nem sofrer o que você sofreu, mas sofreu, agora é tarde demais. Já ganhou uma úlcera, já ganhou uma hipertensão, já ganhou gastrite, já ganhou um monte de coisa, já perdeu o cabelo e vai por aí fora.
quero convidar você a descomplicar a sua vida. E uma das formas é você não orientar a sua vida pelas expectativas. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que não cria expectativas, mas tome cuidado com elas. Não crie expectativas demais ou grandes demais, porque isso pode frustrar você. E isso vai complicar a sua vida. Quantas vezes você já disse assim, olha, eu esperava que ia acontecer isso, eu esperava que o fulano ia fazer aquilo, e o que aconteceu? Não, nem aconteceu isso, nem o fulano fez isso. E a gente fica frustrado. Só que às vezes isso se torna uma norma na vida da gente. Guiar a vida da gente pelas expectativas, sempre esperando, sempre esperando, sempre esperando, sempre esperando, e nada acontecendo. Eu não sei o quanto a sua vida está complicada, e não cabe a mim avaliá-la. Somente você. Mas eu quero propor para você, se você quer viver uma vida simples, sem complicações, um conselho é: busque aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Meu sogro, ele tinha alguns princípios que ele estabeleceu para ele mesmo, e ele dizia assim: Mauro, é o seguinte, eu prefiro não assumir compromissos aonde eu não vou poder deitar minha cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Eu posso chegar assim, olha, eu não comprei aquilo até que eu queria, mas pelo menos o que eu tinha que pagar eu já paguei, eu posso deitar, dormir e ficar tranquilo. Então, nessa vida, se você não quer complicar a sua vida, pare de buscar aquilo que você quer. Busque só aquilo que você precisa. E se naquilo que você precisa, Deus quiser te presentear com algo mais, receba, mas que não seja o alvo da sua vida. Que não seja aquela busca incessante, você fala assim, não, eu preciso. Enquanto eu não conseguir, eu não vou sossegar. Para, isso vai complicar, isso vai acabar com você. Opte pelas coisas simples. Você viu o que o autor de Eclesiastes disse? Depois de tudo que ele fez, que ele conquistou, que ele dedicou, ele falou assim, sabe a conclusão que eu cheguei? Não valeu de nada. Eu não estou aqui com a declaração, mas eu acho que, como isso aí, acho que deve ter viralizado na internet, a última declaração que Steve Jobs fez a respeito, quando ele descobriu que ele estava doente, que ele estava com câncer no pâncreas. Ele fez uma declaração, dentre tantas coisas que ele falou assim, olha, parece que ele ajuntou uma fortuna de 7 bilhões, quando ele faleceu. Ele diz assim, olha, eu percebi que um relógio de 150, vou usar aqui em reais, né? Ele falava em dólar, 150 reais e um relógio de 3 mil reais vai mostrar a mesma hora. Um carro de 15, de 20 mil e um carro de 200 ou 300 mil ou 500 mil vai me levar para o mesmo lugar. Que uma casa de, 100 mil e uma casa de 3 milhões, se você se sentir solitário, você vai se sentir solitário dentro da 3 milhões, dentro da casa de 300 mil. Ele disse assim, eu tenho dinheiro para contratar qualquer profissional do mundo, o melhor profissional para tentar resolver o meu problema, mas não tem cura. E eu não tenho ninguém, não existe dinheiro que eu possa pagar uma pessoa que ela possa pegar a minha doença e ficar com ela. No final eu percebi que o mais importante é a vida. Então, não termine como Steve Jobs. Não estou dizendo financeiramente, né? Financeiramente é quase que impossível, mas que você não precise dizer isso a você mesmo. Puxa vida, né? Poderia ter vivido uma vida mais simples. Até porque essa vida ela é passageira e ela passa muito rápido. E a vida por vir é essa que a gente tem que ter em foco. E quanto menos a nossa vida aqui for complicada, mais a gente vai começar a viver com intensidade aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não fique buscando aquilo que você quer, mas fique buscando em Deus aquilo que Deus quer dar para você, porque é o melhor para a sua vida. Não deixe que a vida seja um espaço e tempo onde você fala assim, eu preciso conseguir tudo isso antes que aconteça o momento da minha partida. Não. Lute na medida que você pode. Ore a Deus para que Deus te dê força. Mas acima de tudo, não deixe que nada venha tornar você escravo daquilo. Ou que você só vai ser feliz se você conquistar isso. Não assuma compromisso demais, só o que você pode. Inclusive eu diria para você,
busque em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Tenha um compromisso em primeiro lugar com o Senhor. Depois as outras coisas, pessoas, parentes, amigos, vem em segundo lugar, primeiro com o Senhor. Não tome decisões movido pelas emoções. Não despache pessoas da sua vida porque você discutiu com elas e você quer que ela vá embora da sua vida. Não faça isso. Até porque talvez essa pessoa que hoje você quer que vá embora da sua vida, talvez mais tarde é justamente dela que você pode precisar. Não oriente a sua vida pelas expectativas. Crie expectativa, mas não oriente ela por causa disso. Se vier, glória a Deus por isso. Se não vier, vou continuar caminhando. Porque Deus é a força. É minha força, é minha esperança. Então, a proposta hoje para você é o seguinte: pare de complicar a sua vida. Pare de, ao invés de colocar barreiras, remova as barreiras. Torne a vida mais simples. Como diz minha esposa, torne a vida mais leve, mais tranquila. Ela sempre tem que estar dizendo isso para mim, que eu sou um cara que vira e mexe, eu estou complicando a minha vida. Vira e mexe, eu tenho que ser lembrado que tem coisas que eu não preciso complicar. Aliás, nada a gente precisa complicar. Aliás, parece que parece que não é dom, né? Mas é algo que é pertinente ao ser humano. Ele pega uma coisa simples e ele complica. Então, viva a vida para Deus, tranquilo, em paz. E tudo aquilo que começar a complicar, não termine com a frase, isso é complicado, é assim mesmo. Não, descomplique. E se está ficando complicado porque você assumiu o compromisso demais, reduza os compromissos. Diga para as pessoas, fala, eu disse que ia fazer isso aqui, mas não posso. Oh, mas eu não posso, filho. Sabe por quê? Vou complicar a vida dos meus filhos, vou complicar a vida da minha esposa, vou complicar a minha vida e vou complicar a minha vida com Deus também. E a prioridade é Deus em primeiro lugar, depois da minha família, então eu não quero complicar. Quero viver minha vida simples. Amém? Vamos ficar em pé? Queria cantar essa canção, não sei se eu vou conseguir, porque faz tanto tempo, mas é uma música que fala sobre isso, para a gente descomplicar a vida. Você coloca a letra para mim, filho? Gustavo vai baixar para a gente ali. Enquanto isso eu vou cantando com vocês. Quem souber, me ajuda a cantar aí, tá bom? Palavras que marcaram todos os tempos não foram só palavras, composições de amor e atitude que nunca se acabam. Tão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo. Eu acordar toda manhã um sonho, a gente junto. Tão fácil é te dizer meu tudo, que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois, meu mundo. Palavras que marcaram todos os tempos, não foram só palavras, composições de amor e atitudes que nunca se acabam. Tão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo. Eu acordar toda manhã um sonho, a gente junto. Tão fácil é te dizer meu tudo, que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois, meu mundo. É fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Bem, vamos viver pra gente ser feliz. É fácil demais. Viver em paz. A gente é quem. Então vamos viver bem.
feliz. Vale a pena a gente cantar mais uma vez, né? Então você que está complicando a sua vida, ou de repente tem gente complicando a sua vida, chega nessa pessoa e fala assim: amigão, não dá mais, viu? Você está embolando meio de campo, está atrapalhando minha vida. Então é o seguinte, eu quero te ajudar, mas na medida do possível. Tudo que vai comprometer a minha vida e complicar a minha vida não vai dar. E é o seguinte, eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu quero descomplicar tudo. Tudo está enrolado. Sabe aquele negócio que você pega a linha, está tudo enrolado, você tem que ficar... É muito chato, leva muito tempo. E às vezes chega uma hora que você quer quebrar tudo. Então não vamos deixar embaraçar, não. Vamos viver de tal forma que a gente vive uma vida leve, tranquila, sem peso. Vamos cantar mais uma vez? Palavras que marcaram todos os tempos não foram só palavras. Composições de amor e atitude que nunca se acabam. Tão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo. Eu acordar toda manhã um sonho, a gente junto. Tão fácil é te dizer meu tudo, que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois, meu mundo. É fácil, é fácil, é fácil. É fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Vem, vamos viver Jesus, pra gente ser feliz. É fácil demais viver em paz. A gente, então vamos viver. Vem, vamos viver, viver Jesus, pra gente ser feliz. Louvado seja o teu nome, Senhor. É isso aí. Não vamos complicar, não. Deixar as coisas mais tranquilas, mais leve. E para você, filho, senta agora. Relaxa. Pode sentar. Isso, relaxa. Quando a gente trabalhava com as crianças, tinha uma musiquinha que a gente cantava e a musiquinha fazia fazer ginástica assim para ir relaxando, né? Uma hora a gente vai fazer isso aqui porque a gente anda muito tenso, né? A gente anda muito agitado com essas coisas aí, né? Principalmente esse tempo de pandemia. As pessoas vivem e algumas ainda viverão assustadas, né? Mas o Senhor está guardando as nossas vidas. Creia nisso. Viva pela fé. Ah, pastor, mas quantas pessoas também vivem pela fé e acabaram contraindo o vírus? Não sei, meus irmãos. Tempo ruim vem para todo mundo. E a partida vai chegar de uma hora a outra para cada um de nós. Só que é o seguinte, vamos acreditar naquilo que está escrito na palavra, vamos viver isso. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que morrer? Vamos ter que morrer. Mas se não chegou o nosso tempo, vamos viver, né? E vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Quero convidar agora os nossos irmãos que vão distribuir os 2 elementos da ceia. Quem é que vai estar aqui com a gente? Hoje é dia de ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, o que é? Jesus Cristo, na realidade, ele instituiu esse memorial para todos aqueles que decidiram ser discípulo dele. Por isso que a gente diz que a ceia não é um cerimonial aberto para todos. Por quê? Porque se você ainda não decidiu ser um seguidor de Jesus, entregar sua vida a Jesus Cristo, ser um discípulo dele, então esse é o tipo do alimento que é um alimento espiritual. Primeiro, isso aqui não vai matar a fome de ninguém, nem a sede de ninguém. O tamanho do pãozinho é desse tamanho, o cálice é pequeno, mas isso é o que representa esse pão e o que representa esse cálice. Jesus Cristo, ele sempre ficou rodeado de multidão.
uma hora porque ele fazia um milagre e alimentava o povo, dando pão para as pessoas, alimento para o povo. Outra hora porque ele dava conselhos, outra hora porque ele fazia grandes milagres, curava as pessoas. Mas quando Jesus quis instituir a ceia, ele falou assim: olha, eu quero que estejam comigo os discípulos. Então Jesus era rodeado de muita gente, mas na hora de participar da ceia, ele falou assim: eu só quero aqueles que verdadeiramente tomaram a decisão de me seguir. Então a ceia para quem que é? Para essas pessoas. Ah, essas pessoas são diferentes de nós, são melhores. Não, não somos diferentes, não somos melhores. Apenas tomamos uma decisão que talvez você ainda não tenha tomado, de entregar sua vida a Cristo. Entregando sua vida a Cristo, professar através do quê? Do batismo. Então a ceia, ela é um alimento espiritual, para aqueles que já nasceram também espiritualmente. O que representa o pão? Representa o corpo de Cristo. O que representa o suco de uva? Representa o sangue de Cristo. Quando nós oramos, os elementos se transformam em carne e sangue? Não, continua sendo pão e continua sendo suco de uva, mas que representa o quê? O corpo de Cristo que foi entregue em nosso favor e o sangue de Cristo que foi vertido ali na cruz do Calvário. E ele disse para a gente celebrar esse memorial até que ele venha. Por quê? Haverá um dia em que todos nós estaremos reunidos numa só mesa no céu e nós participaremos desse memorial junto. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, então nós vamos celebrar esse cerimonial. Pastor, eu quero participar da ceia, mas é o seguinte, eu estou com um problema, eu estou com um pecado aí meio de estima, e está difícil de eu largar. Então agora é o momento de você confessar esse pecado a Deus, abandonar e continuar essa caminhada. Mas que não seja por causa desse pecado que você vai deixar de participar da ceia. A não ser que você planeje continuar nesse pecado. Aí eu diria para você, procurar alguém que possa te aconselhar, te ajudar, para que você possa fugir desse pecado, para que você possa abandonar. Por quê? A ceia do Senhor, é necessário que você participe dela. Mas é necessário que você participe sabendo o que você está participando. Então não é, eu tenho uma vida de pecado, vou continuar vivendo a vida de pecado, mas eu participo da ceia. Não. A proposta é que você abandone o pecado. Se reconcilie com Deus, confesse seu pecado a Deus, abandone e retome a sua caminhada com o Senhor. Pastor, é que você não sabe o pecado que eu cometi. Não, talvez eu não precise nem saber. Talvez seja necessário você só confessar a Deus. Agora, se o seu pecado é contra alguma pessoa, se ela estiver aqui, talvez é um momento oportuno para você agora restaurar o seu relacionamento com ela. Porque a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, que se nós perdoarmos os pecados das pessoas que cometeram contra nós, o nosso Pai também vai perdoar os nossos pecados. Mas se nós não perdoarmos, Ele também não vai perdoar. Ou seja, Ele condicionou a liberação do perdão dele a nós, a liberação do nosso perdão às pessoas que nos ofenderam. Ou seja, é uma troca. Você quer receber o perdão de Deus, então você também precisa perdoar as pessoas que te ofenderam. Então eu não quero que você venha participar da ceia com pecado de estimação e continuar vivendo essa vida de pecado. E talvez também falta de perdão, que também é um pecado. Então, se a pessoa não está aqui, então faça um propósito com você mesmo. Na hora que eu sair daqui, o primeiro momento, eu vou ligar para essa pessoa, vou marcar um encontro e vou restaurar o meu relacionamento. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque não há garantia que haverá amanhã. Sabe por quê? Quando chegar meia-noite, você fala assim, vai chegar amanhã, vai chegar amanhã. A hora que der meia-noite e 1 segundo, já não é o quê? Amanhã, já é hoje. Então não há garantia do amanhã. O amanhã é sempre algo que a gente espera, mas na hora que a gente vai botar o pé dentro dele, ele já se transformou no hoje. Então não deixe para você fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Amém? Nós vamos orar pelos dois elementos. Você curva a sua fronte. Se de repente existe alguma coisa dentro de você que você tem que confessar, aproveite esse momento, confesse a Deus. Querido Deus, eterno Pai, sou grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui, meu Pai, não por pressão, Senhor, mas por livre e espontânea vontade, Senhor, em participar deste grande memorial, onde aqui na minha mão, Senhor, está o cálice que representa o Seu sangue, meu Pai. E também está o pão que representa o Seu corpo. Querido Deus, em nome do Seu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Aqueles que vão participar da ceia, permaneçam em pé. Os que não vão participar, fiquem sentados. Receba os dois elementos para a gente participar junto, tá bom? Pela via dolorosa
Em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi, e em torno de ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei, Senhor. E foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Alguém ficou sem receber um dos dois elementos? Aqui a Camila e o Eric. Mas alguém ficou sem receber? Só levantar sua mão, que os nossos irmãos entregam para vocês. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. E foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Você está com os dois elementos? 11 anos, irmão Maurinho. Sempre surpreendendo em vocês. Glória a Deus, viu? Uma bênção. Vamos guardar isso aqui de comemoração, hein? 11 anos, olha a letrinha verde ali, ó. Meus irmãos, a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, deu graça e disse: este é o meu corpo, comei dele todos. Jesus estava dizendo: olha, eu ofereço meu corpo em sacrifício, em resgate pela sua vida. Comamos do pão em nome de Jesus. E a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei, Senhor. E foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa
e a estrada do horror. Como ovelha veio Cristo Rei, Senhor, e foi Ele quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, tendo dado graça. Este é o cálice da nova aliança, feita com o meu sangue, não mais com o sangue de animais, mas com o meu próprio sangue. Tomemos do cálice todo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por firmarmos o nosso compromisso mais uma vez com o Senhor. Temos uma aliança com o Senhor. Temos uma aliança com o Senhor. Uma aliança que não pode ser desfeita. Obrigado, Pai, por nos incluir nesta aliança. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos? Queria terminar em ritmo de festa, pode ser? Tu és bom? Ou é? É? Você é outro? Pode ser. Vamos cantar profeticamente? Isso, agora pode tirar a máscara, se quiser, claro. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estamos todos subindo, estamos todos subindo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer,
Louvado seja, que o seu alvo seja Cristo. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Olha para o seu irmão e diga assim: não complica mais a vida, só descomplica. Deus abençoe vocês, uma ótima semana.